E aí, já estamos de volta, né? Nosso encontro à tarde com o pastor Aragão. Mais uma mega aula. E a gente só tem a agradecer ao Senhor, né, pela oportunidade. Eu gosto muito do pastor Aragão. E agradeço demais ele conceder parte dos domingos dele, né? Para a gente aqui ficar aprendendo mais da palavra, né? É uma bênção, que o Senhor continue abençoando o pastor Aragão com aquela cabecinha boa. Ele sabe de cor e salteado a Bíblia inteira, cara. Impressionante. Mas, enfim, né? Vamos lá? Vamos lá. Cinco dias para o fim do mês, né? Maio tem 31. Maio tem 31. 5 dias para o fim do mês. Então, vamos lá. Lucas 24, versos 33, 35. Lucas 24, versos 33, 35. E, na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido. E, na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido. Quando os dois discípulos chegaram a Emaús, estavam se revigorando com o alimento da noite. O misterioso estranho que os havia encantado tanto na estrada, pegou o pão, partiu, fez-se reconhecer por eles e, em seguida, desapareceu de suas vistas. Eles o convenceram a ficar porque o dia havia sido muito cansativo. Mas agora, embora fosse muito mais tarde, seu amor era uma lâmpada para os seus pés. Sim, asas também. Eles esqueceram a escuridão, o cansaço fora todo embora e imediatamente voltaram os 11 quilômetros para contar a alegre notícia do Senhor ressuscitado, que havia aparecido a eles no caminho. E eles encontraram cristãos em Jerusalém e foram recebidos por uma explosão de boas notícias antes que pudessem contar sua própria história. Esses primeiros cristãos estavam todos ansiosos para falar da ressurreição de Cristo. Cristo vive, não é? E para proclamar o que sabiam sobre o Senhor. Eles compartilharam suas experiências. Esta noite, que o exemplo deles nos impressione profundamente. Nós também temos que ostentar nosso testemunho sobre Jesus. O relato de João sobre o sepulcro precisou ser complementado por Pedro, e Maria pôde falar ainda algo mais. Reunidos nestes testemunhos, temos um relato completo do qual nada pode faltar. Cada um de nós tem talentos peculiares e manifestações especiais, mas o objetivo que Deus tem em mente é aperfeiçoar todo o corpo de Cristo. Precisamos, portanto, trazer nossas posses espirituais e colocá-las aos pés dos apóstolos e compartilhar com todos o que Deus tem nos dado. Não guarde nenhuma parte dessa verdade preciosa, mas fale o que sabe e testemunhe sobre o que tem visto. Não deixe que a labuta ou a escuridão ou a possível incredulidade de seus amigos pesem na balança. Levante e siga marchando para o lugar do dever. E lá, conte que grandes coisas Deus tem mostrado à sua alma. É o que a gente falou ontem aqui, o que a gente tem falado sempre, né? É a gente dar testemunho, é a gente também pedir a Deus que nos use para a gente falar com outras pessoas, né? Falar com outras pessoas sobre Ele, sobre a ação de Deus na nossa vida. Tem gente
com quem a gente precisa falar. Tem gente que é a oportunidade para a gente demonstrar, e tem gente que a gente não vai fazer nada, porque essas certamente serão aquelas que já têm muita intimidade com Deus, e existem essas muitas pessoas. Puxa vida, eu quero um dia ser uma delas. E tem outras que não querem nem saber, né? Não querem nem saber. E a história desse Deus feito homem que morreu e sofreu demais. Eu lembro sempre daquelas cenas do filme do Mel Gibson, né? E a história desse homem que morreu pela nossa salvação é tão, assim, eu acho ela perfeitamente crível, né? Eu acho ela muito crível, e que ele morreu e que ele ao terceiro dia ressuscitou, e eu creio nisso, né? Mas eu aprendi uma coisa com o pastor Aragão, né? Somos todos criaturas de Deus, nem todos seremos filhos, né? É o nosso coração que tem que crer. Ele planta a sementinha aqui, e a gente tem que fazer o possível para fazer com que ela germine, né? Com que ela brote. Ô Jesus amado, Pai querido, louvamos o teu santo nome, Senhor, engrandecemos o único que é digno de honra, glória e louvor. Sabemos, Senhor, do teu sacrifício. Reconhecemos tudo o que o Senhor sofreu por nós, mas nos alegramos, Senhor, que após a tua morte, Senhor, tu tenha ressurgido, ressurgido para nós. E não foi só uma coisa de espírito, o Senhor ressuscitou. O Senhor ressuscitou e depois foi ao Pai. E um dia nós poderemos ouvir diretamente da tua boca, Senhor. Eu, pelo menos, gostaria muito de como foi isso. E uma coisa que eu gostaria de perguntar: por que que o Senhor quis sofrer na pele, na carne, Senhor, por nós, né? Enfim, eu faria essa pergunta como jornalista. Oh, Deus amado, é tão maravilhoso a gente poder imaginar, né, esse contato pessoal contigo um dia na eternidade. E hoje nós podemos ter esse contato contigo, pois sabemos, Pai, que tu nos ouve, que o Senhor escuta as nossas petições através das nossas orações, Pai. Oh, Deus amado, Pai querido, nos ajude a sempre fazer o que estiver ao nosso alcance, Pai, para engrandecer o teu nome, agradecer pela tua generosidade, pela tua misericórdia, pela tua graça, Pai, pelos teus cuidados, pelo teu amor. Oh, Deus amado, que a gente nunca venha a ter um coração ingrato, Pai, com relação ao Senhor. Nos ajude. Porque se depender realmente de nós, né, a gente acaba se afastando, acaba esquecendo e acaba permitindo que o mundo nos leve de volta, né? Às vezes não para o pecado, mas para o distanciamento do Senhor. Nos ajude, Senhor,
nos ajude. Opera para que a gente anseie todos os dias os nossos momentos sozinho, no nosso quarto, né? Sozinhos no nosso quarto, na nossa igreja, orando. Quando a gente caminha por algum lugar, ou quando sai de carro dirigindo, que a gente sempre esteja ali pensando e conversando contigo, Pai. Clamando pela orientação para todos os nossos problemas, para todas as nossas ações, não é? Para que a gente faça aquilo que é certo, aquilo que agrada o teu coração. É isso que desejamos, Pai. Nos ajude. E que a gente louve e engrandeça sempre o teu santo nome como resultado daquilo que fizermos. Muito obrigada, Senhor. De todo o coração agradecemos. Assim como pedimos, Senhor, abençoe a vida daqueles que são evangelistas, que são pregadores, que são missionários, pessoas especiais que o Senhor chamou para te servirem dessa forma, Senhor, sendo verdadeiros discípulos, né, da tua palavra. Por quê? Essas pessoas que recebem de ti o ensino, o discernimento, a sabedoria, o dom de ensinar, Pai. Essas pessoas se esforçam para fazer esse trabalho, se esforçam muitas vezes com alegria e com sacrifício, se esforçam muitas vezes com o enfrentamento de desafios, mas sempre com a esperança de estar fazendo a obra para o teu reino. Por isso é que a gente sempre pede aqui, Pai, que os teus anjos protejam essas pessoas, levem elas pelos caminhos de forma segura e que elas consigam, nesse trabalho, Pai, alcançar muitas vidas, as vidas dos teus filhos, Pai, que estão por aí perdidos e que precisam, como o pródigo, né, voltar para a casa do Pai. Abençoe, Senhor, essas pessoas e o trabalho delas. E abençoe especialmente quando fizerem isso somente para a tua honra e glória. Deus amado, Pai querido, que a gente também, que um dia fomos como aquele filho pródigo, né? Que fomos para o mundo e depois voltamos, Senhor. Que a gente também possa exercer todos os dias o fato de termos sido recebidos na casa do Pai com tanto amor. Tão bem-vindos, perdoados e com um coração, Senhor, renovado. Abençoa, Senhor, as nossas ações para que a gente represente o Senhor da melhor maneira possível, para que a gente haja exatamente refletindo aquilo que aprendemos contigo. Que a gente possa fazer diferença dentro da nossa casa, Pai, com os mais próximos. Esse a gente sabe que é o território mais inóspito, às vezes, né? Para muitas pessoas. Já foi para mim. Né? Nos ajude, Senhor, a sermos reflexo da tua luz, Jesus, na nossa casa, na nossa vizinhança, com os nossos amigos, com os nossos familiares, com aqueles que trabalham conosco, com aqueles que cruzam o nosso caminho. Que a gente possa fazer diferença, que a gente não seja pedra de tropeço para ninguém, que a gente seja sal e luz, que a gente sempre tenha uma palavra amiga tua, Senhor, para ajudar quem estiver precisando de uma palavra, e mesmo aquele que não estiver precisando de uma palavra, que a gente possa trocar figurinhas sobre a tua presença na nossa vida. Que a gente dê testemunho diário, Senhor, de que nós voltamos à casa do Pai. Deus amado, Pai querido, abençoa também aqueles que estão doentes, né?
do corpo, da mente, da alma. Opera, Jesus, para que essas pessoas também, como o filho pródigo, queiram estar contigo, Senhor, de volta ou pela primeira vez, né? Que seja, que essas pessoas todas, Senhor, que estão aí pelos hospitais, pelas ruas, dentro de casa, às vezes até, nos presídios, enfim, em qualquer lugar, Pai, onde essas pessoas estiverem doentes, no seu corpo, na sua mente, na sua alma, que essas pessoas venham para a casa do Pai e serão recebidos com festa e alegria, como foi o filho pródigo. Eu gosto muito dessa história. Gosto muito. É por isso, Senhor, que a gente te pede. Chama também os filhos pródigos, Senhor, do Brasil, para a tua casa, Senhor. Opera para que muitos e muitos e muitos, muitos milhões venham para a casa do Senhor. Que venham, Senhor, a buscar a tua palavra e o teu direcionamento, a tua direção, Pai. E a restauração do caráter do nosso povo, Pai. Ô Senhor amado, Pai querido, restaura essa nação e precisa começar pelo caráter do nosso povo, Pai. Por favor, restaura, salva essa nação. Livra-nos, Senhor, do mal. O mal dos homens maus, Pai. Aqueles que nos governam, que nos corrompem, que nos dão maus exemplos, que nos roubam, que nos matam, Pai. Ô Senhor, o Senhor sabe exatamente daquilo que estamos falando, Pai. A tua palavra diz, né? Quando o governante bom governa, o povo se alegra. Quando o mau governante governa, o povo sofre. E o povo brasileiro tem sofrido, Senhor. Por isso é que clamamos pela tua misericórdia. Por favor, Senhor Jesus, por favor, livra-nos do mal, dos homens maus, por favor. Deus amado, Pai querido, abençoe Israel, operando para que lá as pessoas também reconheçam a tua soberania, Senhor Jesus, como o nosso Senhor, o nosso Salvador, o Messias esperado. Abençoa, Senhor, e que Israel reconheça isso e logo teremos, Senhor, o teu reino aqui na terra, exatamente como é aí no céu. Jesus amado, por favor, nos abençoe e nos guarde. E coloque os teus anjos, Senhor, no nosso entorno, em qualquer lugar que a gente vá, Senhor, para que a gente reflita o Senhor, para que a gente lembre sempre que nós carregamos aquela cruz dentro do nosso coração e a gente tem que agir como tal, Pai, como verdadeiros servos e adoradores do Senhor. Então, que a gente não tropece, que a gente não falhe. Se a gente falhar, que a gente peça perdão imediatamente, reconhecendo onde e por que falhamos e tentando corrigir, Senhor. Nos ajude, Senhor, pois nós queremos realmente espelhar a tua presença na nossa vida. É sempre em teu nome, Jesus, que a gente ora e agradece. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita sempre a tua vontade, Senhor, soberana e perfeita. Que seja aqui na terra como é aí no céu. Pão nosso de cada dia, dá-nos hoje e opera, Pai, para que a gente nunca deixe de agradecer, Pai. Que a gente reconheça que tudo que temos vem de Ti, a começar pela nossa vida. E que a gente transpire o Senhor, inspire o Senhor Jesus e transpire o Senhor Jesus. Que a gente tenha um coração perdoador, capaz de pedir perdão, capaz de
doar perdão também, e de resistir, Senhor, às tentações desse mundo mau. Nós já escapamos uma vez, a gente agora precisa resistir para não voltar. Deus amado, Pai querido, livra-nos do mal, Senhor. Livra-nos do mal. O Senhor sabe exatamente o mal que nos aflige. Livra-nos, Pai. É em teu nome, Jesus, pelo poder do teu nome, que é sobre todo nome, Jesus, que a gente ora e agradece. De todo o coração a gente agradece. Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Que o teu reino seja aqui, Senhor. Teu é o reino, o poder e a glória para todo o sempre. Amém, amém, amém. É isso. Bom, Deus abençoe vocês. Amanhã a gente se encontra aqui de novo, às 8 da noite. Tá bom? Deus abençoe. Beijo grande, pessoal. Semana que vem tem sorteio, hein? Deixa eu ver aqui quando é que vai ser. É aquele pessoal da lista. É sábado que vem. Sábado que vem, dia 31. Acho que o aniversário da minha querida Márcia, eu tenho uma amiga desde os 11 anos lá no Colégio Honduras, eu acho que ela é 31 de maio. Conheço algumas pessoas que fazem, acho que 30 ou 31, acho que é 31. Estou na dúvida, mas é uma querida amiga. Já é avózinha, já tem uma netinha. E é uma pessoa tão doce, tão doce. Deus abençoe, pessoal. Amanhã a gente está de volta às 8 da noite, tá bom? Beijo grande. Tchau.